O verão, época propícia para aproveitar praia e piscina, também exige cuidados. Roupa de banho molhada no corpo por muito tempo é o caminho ideal para que fungos e bactérias se desenvolvam por causa da umidade. Um dos problemas causados é a infecção urinária, que pode atingir qualquer pessoa, mas que se apresenta de forma distinta em homens e mulheres. Bom, e para saber mais sobre esse assunto, eu converso hoje com o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo, o doutor Flávio Trigo. Tudo bem, doutor? Tudo bem, uma satisfação estar aqui. Prazer é nosso. Doutor, então para a gente começar, explica para a gente o que é a infecção urinária e o que causa essa infecção, além desse motivo que a gente já citou aqui, que é o uso aí de roupas de banho molhada por muito tempo. A infecção urinária é a colonização do nosso trato urinário por bactérias. Normalmente essas bactérias são bactérias que existem no intestino das pessoas e por algum motivo, como por exemplo as roupas úmidas, a falta de cuidado adequado na higiene das crianças, o jeito delas se limparem as fezes, ela pode passar para o trato urinário e isso gerar uma infecção com os sintomas característicos, que geralmente são dor para urinar, as pessoas passam a urinar com uma frequência alta e quando chega no banheiro tem aquele pinguinho de urina. Causa febre também, doutor? Então, outro sintoma é aquele ardor para urinar. Normalmente, quando a infecção está restrita à bexiga, ela não causa febre e, embora seja uma situação incômoda, é a maior causa de afastamento do trabalho para as mulheres no mundo inteiro. Ela não é grave, porque ela não penetra na circulação, não causa febre, tudo isso. Mas ela pode, a partir da bexiga, subir para os rins. Aí é uma outra situação, porque os rins, nós sabemos, ele filtra vários litros de sangue por minuto, e uma vez que a bactéria colonize os rins, ela pode passar para a circulação, causando febre e até casos mais graves, como por exemplo septicemia, choque séptico, em último caso até a morte, como nós vimos recentemente no ator Wagner Montes. Agora, doutor, a infecção ela acomete mais crianças, pessoas mais velhas? A infecção urinária é bastante democrática. Na primeira idade, ela pode acometer as crianças e, nesse caso, muitas vezes ela está relacionada ou a malformações ou a hábitos miccionais errados. Por exemplo, aquela criança que é forçada a tirar as fraldas, numa idade que ela não está preparada. Ela não urina de uma forma adequada e pode ter infecções do trato urinário. Nas mulheres, ela acomete mais as jovens, principalmente a mulher que inicia sua vida sexual, ela está mais exposta a infecções do trato urinário. E a partir dessa idade, até uns 40 anos, ela é mais comum em mulheres. A partir dos 50 anos, mais ou menos, os homens começam a ter problemas de esvaziamento da bexiga. A próstata pode começar a crescer e dá uma dificuldade de esvaziamento e aí então elas passam a ser mais comuns nos homens. Então, dependendo da idade, ela vai acometer mais ou menos um dos sexos. Mas de maneira geral a gente pode dizer que acomete mais as mulheres, doutor? E por quê? Eu acho que em geral sim. Algumas causas de infecção urinária estão relacionadas ao comportamento. Por exemplo, mulheres que ficam longos períodos sem urinar, isso não é uma situação incomum. Tem mulheres que, até pensando numa questão de higiene, só urinam no banheiro de casa. Então, ela urina 1, 2 vezes por dia, o que é muito pouco. A urina fica represada, qualquer bactéria que colonize a urina não é eliminada e ela pode vir a ter infecção do trato urinário. Outra situação bastante comum são mulheres que não querem sentar no vaso sanitário para urinar quando estão fora de casa. Nós comentamos que nós não conhecemos nenhum caso de mulheres que pegaram infecção urinária porque sentaram no vaso, principalmente se usam um lenço higiênico para limpar o assento. Mas nós conhecemos vários casos de infecção urinária de mulheres que não sentam, tentam urinar meio que em pé. Com isso, elas urinam com fluxo urinário baixo,
elas não relaxam adequadamente a musculatura e elas também não esvaziam completamente a bexiga, o que predispõe a ter infecção do trato urinário. E outras situações mais, por exemplo, nós recomendamos que sempre após as relações sexuais, é recomendado que se urine pelo menos um pouquinho para eliminar eventuais bactérias que estão ali próximo à entrada da uretra. Mas ela pode ser transmitida pela relação sexual? Não. Né? As bactérias que causam infecção do trato urinário, elas não estão no rol das doenças sexualmente transmissíveis. E essa pergunta é muito comum em consultório. Às vezes um dos parceiros está com uma infecção do trato urinário e o outro pergunta, mas isso é transmissível? Não, não é transmissível. Qual que é o tratamento de maneira geral, doutor, para quem tem a infecção urinária? Então, o tratamento da infecção urinária normalmente é feito com antibióticos. E isso é uma coisa que tem levado a grandes preocupações recentemente. Nós temos muito poucos novos antibióticos. E os índices de resistência bacteriana aos antibióticos atualmente disponíveis, eles estão entre 30% até 50%. Então é muito importante que o médico conheça o perfil bacteriano do hospital que ele trabalha, da região que ele trabalha, para ele receitar o antibiótico adequadamente. Outra coisa, tratamentos incompletos levam ao desenvolvimento de resistência. Então, quando vai tomar antibiótico, deve tomar numa posologia adequada, por um período adequado. E deve-se escolher antibióticos que tenham pouco índice de resistência bacteriana. Os idosos também são um público que exige mais cuidado com relação a essa questão da infecção, doutor? Sim, principalmente aqueles idosos que nós chamamos de idosos debilitados. Eles têm uma tendência maior a ter infecção urinária e principalmente os idosos do sexo masculino, que muitos deles têm aumento prostático, têm dificuldade de urinar e têm uma propensão maior a essas infecções. Para quem quiser mais informações sobre esse assunto, doutor, acho que a gente tem informações, né, no site da Sociedade Brasileira de Urologia? Sim, sbusp.org.br ou no meu site pessoal, flaviotrigourologia.com.br. Tá certo, queria agradecer então a participação, doutor Flávio Trigo, urologista, presidente da Sociedade Brasileira de Urologia de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço a oportunidade.